Fala pessoal, Tabela de Ferro, eu sou o Rafael Sudbrack e estaremos aqui para trazer algumas histórias do basquete europeu, sejam elas de jogadores, seleções, clubes, histórias pouco contadas ou pouco conhecidas, mas que a gente tem certeza que vocês vão curtir bastante. E hoje a gente começa com a história de um dos maiores, se não o maior jogador do basquete europeu, um dos maiores do basquete mundial, no clube mais vitorioso da Europa. Sim, estamos falando da passagem de Dražen Petrović pelo Real Madrid. Amor ou ódio, sucesso ou fracasso, vem descobrir com a gente. Outubro de 1988. Um dos maiores jogadores do momento na Europa chega ao grande Real Madrid para iniciar um contrato de 4 anos, após um período vitorioso na sua natal Croácia, na época Iugoslávia. O jovem Dražen Petrović, completando 24 anos naquele outubro, era desejado por muitos clubes, incluindo o Portland Trail Blazers da NBA, mas acabou no clube espanhol, para jogar numa das principais ligas europeias. A liga italiana ainda era a mais forte na época. Isso seria motivo de alegria e entusiasmo para a torcida, companheiros de time e imprensa, certo? Bom, não exatamente. Vamos voltar alguns anos para explicar. Após passagem pelo Šibenka, de sua cidade natal Šibenik, onde estreou profissionalmente aos 15 anos de idade e jogou por 4 temporadas, e um ano cumprindo o serviço militar obrigatório, o Mozart do basquete foi se juntar ao seu irmão, Alexander, atual treinador da seleção brasileira, no Cibona de Zagreb. Como o time era o atual campeão iugoslavo, teve a vaga para disputar a Copa dos Campeões, a atual Euroliga, na temporada 84-85, quando conseguiu o primeiro título. E é nesta competição que a relação entre Petrović e Real Madrid começa a ser moldada, com 3 vitórias em 3 jogos do Cibona, incluindo a grande final. Porém, para os torcedores e jogadores do Clube Blanco, mais do que as derrotas em si, o que mais incomodava era Petrović do outro lado da quadra. Não apenas pela quantidade de pontos a cada partida, média de 38 pontos nestes 3 jogos, mas com sua postura dentro da quadra, provocando os torcedores, irritando os rivais, gesticulando, vibrando fervorosamente. Vale lembrar que esse estilo de jogo era comum entre os times iugoslavos, que além de grande qualidade técnica, também utilizavam outras artimanhas para buscar a vitória. Mas isso não era usual entre os times espanhóis, e tanto a imprensa e a torcida, como os jogadores, enxergavam essa postura como falta de educação, falta de caráter desportivo, arrogância, enfim, não aceitavam as provocações e logo consideraram Petrović como um inimigo a ser derrotado. Na temporada seguinte, novamente as equipes se encontraram no torneio europeu, e novamente o Cibona venceu os 2 jogos da fase regular, com direito a muitas provocações e xingamentos no jogo em Madrid, além dos 49 pontos de Petrović. A equipe croata venceu novamente a competição, batendo na final o Žalgiris Kaunas, de Arvydas Sabonis, grande rival na disputa por melhor jogador europeu. Para apimentar ainda mais o caso, em julho de 1986 ocorreu um Mundial de Basquete na Espanha, com a Iugoslávia ficando com a 3ª posição, após uma derrota inacreditável na prorrogação para a União Soviética na semifinal, mas com Petrović sendo eleito o melhor jogador da competição aos 22 anos. Obviamente, muitos times tinham interesse no cestinha, como a Virtus Bolonha, o Partizan de Belgrado, Portland Trail Blazers, que draftou o jogador na posição 60 naquele ano, além de Sabonis na posição 24, e Real Madrid, além dos times croatas, com menos dinheiro, mas que tentaram incluir itens inusitados em suas ofertas, como uma pizzaria, no caso do Cibona, e uma cafeteria, no caso do Šibenka. Porém, tudo indicava que o atleta assinaria com o Barcelona, mas em outubro de 86, no dia da partida entre Cibona e o clube catalão na Espanha, pela Supercopa, torneio não oficial da FIBA, veio a bomba. Foi anunciado o contrato de 4 anos com o Real Madrid, de cerca de $1.200.000 em valores da época. O presidente do Real Madrid, Ramon Mendoza, não queria perder o jogador para nenhum outro clube, muito menos para o rival, e assinou um contrato que só passaria a valer dentro de 2 anos, em outubro de 1988. A reação foi imediata no mundo do basquete, seja entre torcida, jogadores do Real e imprensa. A maioria foi de indignação,
pois mesmo sendo um grande talento e podendo levar o time a conquistar mais títulos, o passado recente não deixava esquecer as provocações e atitudes do jogador croata, considerado inimigo público número 1 em Madrid. Coincidência ou não, a temporada 86-87 foi a pior do time branco, com 22 derrotas oficiais. Duas notas importantes da época do anúncio. Primeiro, dirigentes do Barcelona e seu técnico na época, Aito Garcia Reneses, disseram que não formalizaram uma proposta para Petrovic, pois entendiam que o jogador, com características mais individualistas e fragilidades defensivas, não se encaixaria no estilo de jogo do time atual. Ou seja, para o Barcelona, eles não perderam o craque para o rival, simplesmente não quiseram seguir adiante com uma proposta. Segundo, o presidente Mendonça fala em entrevista que também pretende ir atrás de Oscar Schmidt e Arvydas Sabonis, montando um super time, o que obviamente nunca aconteceu. Em novembro de 86, a Juve Caserta, time italiano de Oscar, antecipa a renovação do contrato do jogador brasileiro por mais 4 anos. E em dezembro, Sabonis dá uma entrevista onde enfatiza que jamais jogaria no mesmo time que Petrovic. No início da temporada seguinte, retorna ao clube espanhol Fernando Martín, ídolo do clube da Espanha, com passagem de uma temporada na NBA, coincidentemente no Portland Trail Blazers, sendo o primeiro espanhol a jogar na NBA, para cumprir um ano restante de contrato. Muito se falava como seria o Real Madrid com Martín e Petrovic, especialmente no que se refere ao protagonismo na equipe, isso se o espanhol renovasse seu contrato. No final da temporada 87-88, como último ato da rivalidade entre Petrovic e Real, encontro entre o time espanhol e o Cibona na final da Copa Korac, terceira competição europeia. Após 5 vitórias seguidas dos croatas na Copa dos Campeões, finalmente o Real venceu no jogo de ida por 13 pontos de diferença, levantando a taça no jogo de volta em Zagreb, apesar da derrota por 1 ponto e dos 47 pontos de Petrovic. Em junho de 88, a Federação Iugoslava dá o passe definitivo para Petrovic jogar na Espanha, como uma exceção, pois os jogadores só podiam jogar fora do país após os 28 anos de idade. A imprensa, na época, falou de uma ajuda de $100 mil para a Federação Iugoslava e outros $50 mil para o jogador, ou para Mirko Novosel, seu mentor, como forma de agilizar a liberação dessa exceção. Em outubro de 88, ele estreia na Liga ACB e a imprensa já começava a falar da Liga de Petrovic, seja pelas pontuações nas partidas, seja no interesse do público em assistir o jogador, ou provocar, como no caso do Barcelona. A torcida madridista continuava dividida e apenas o título espanhol e o retorno à Copa dos Campeões justificaria a contratação do inimigo. A imprensa era mais dura, comentando que o estilo de jogo do time tinha mudado completamente e agora dependia exclusivamente da individualidade de Petrovic, com o restante do bom time do Real sendo pouco explorado, incluindo Fernando Martín. Aliás, conversas de bastidores diziam que os dois jogadores não se davam bem, apesar de ambos desmentirem os rumores. O título da Copa do Rei sobre o Barcelona foi bastante comemorado, porém o clima não era leve. Claramente, o elenco não estava confortável com a forma de jogo atual e o excessivo protagonismo, para os padrões do Real Madrid, do jogador croata. E o auge foi na final da Recopa, futura Copa Saporta, quando o Real conquistou o título ao bater a Juve Caserta de Oscar Schmidt, que anotou 44 pontos. Apesar da grande exibição do jogador brasileiro, não foi páreo para o desempenho de Petrovic, 62 pontos. O título foi celebrado com um gosto amargo, pois quase todo o elenco do Real ficou incomodado em levantar uma taça, dependendo de 62 pontos de um único jogador. A imprensa criticava a equipe, que não jogava bem e dependia muito de Petrovic, e questionava Lolo Sainz, seu técnico, que deixava o jogador livre para pontuar, porém não tinha um padrão de jogo coletivo. E a conta veio. O título da Liga CB, que realmente importava, ficou pelo 3º ano seguido nas mãos do Barcelona, com vitória por 3-2 na série. O jogador croata terminou como cestinha do campeonato, com 28 pontos de média, mas não foi suficiente para levar o Real de volta à principal competição europeia. Na sequência, a Iugoslávia leva o título do Eurobasket dentro de casa, em Zagreb, com Petrovic sendo o MVP do campeonato, valorizando ainda mais o jogador, que ainda tem 3 anos de contrato com o Real Madrid. Porém, o Portland está mais interessado do que nunca no jogador. Em julho de 89, Petrovic vai para os Estados Unidos e treina por 1h30 com o clube da NBA, sem avisar o clube madridista. E então,
começa uma batalha envolvendo o jogador e as duas equipes, com afirmações do atleta de que vai para Portland, depois que jogará mais um ano em Madrid, advogados, ações, cláusulas indenizatórias, até a chamada fuga de Petrovic para Portland em agosto de 89, com uma oferta maior do time americano, 4 milhões de dólares. No mesmo mês, um acordo final foi firmado com Jordi Bertomeu, futuro CEO da Euroliga, na época assessor jurídico da ACB, intermediando o caso, chegando a uma indenização de 1 milhão e 150 mil dólares. Além disso, o Portland se comprometeu a jogar 2 encontros em Madrid nos próximos 4 anos, o que nunca aconteceu, e o Real teria a primeira opção de recontratar Petrovic após o término de sua passagem pela NBA. O jogador estreia na competição em novembro de 89, sofrendo com pouco tempo de quadra e com o técnico Rick Adelman, e depois podendo mostrar seu basquete no New Jersey Nets, fazendo grande temporada em 92-93. Infelizmente, morreu prematuramente em um acidente de carro em junho de 93, próximo de completar 29 anos. A passagem de Petrovic pelo Real também deixou uma espécie de zica para o clube espanhol. Nenhum título da Liga CB entre a temporada 86-87, quando o contrato foi assinado, e 91-92, quando seria o 4º ano do contrato, foi conquistado. E o troféu da Euroliga só veio novamente em 92-93, já com os Sabonis no time. Isso sem falar na morte do ídolo Fernando Martín em dezembro de 89, meses após a partida de Petrovic da equipe, também em um acidente de carro. Em resumo, a passagem de um dos grandes jogadores da história por um dos maiores clubes do basquete europeu, que poderia ser de 4 anos e com muitas alegrias e títulos, acabou sendo apenas uma temporada e deixando um gosto bastante amargo. E aí, curtiu o conteúdo? Quer mais histórias sobre o basquete europeu? Então se inscreva no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações, curte os conteúdos. Também segue a gente lá nas redes sociais, @Tabela de Ferro, dá uma conferida também no nosso site, tabeladeferro.com.br. A gente sempre deixa alguns guias, agora mês que vem teremos o guia do Eurobasket, e apoia a gente para trazer mais conteúdos legais sobre basquete europeu, e em breve, agora em agosto, teremos mais novidades. Valeu, pessoal, um abraço!